Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia aqui da nossa turma, tá bom? E aí pessoal, na semana passada a gente iniciou um capítulo falando sobre a estrutura da Terra. Nós iniciamos dando todas as camadas da estrutura da Terra, além dos 3 tipos de formação de rochas: magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Hoje, pessoal, nós vamos continuar ainda nessa mesma linha, só que nós vamos falar de forças que atuam na formação do relevo da Terra. Tem aqui o relevo, a crosta terrestre, por exemplo, que é uma das estruturas lá que a gente estudou na aula passada. A formação, pessoal, de toda essa estrutura por cima da crosta terrestre, ela tem diferentes agentes atuando para que isso ocorra. Para que haja uma montanha aqui, para que haja um vale aqui, ou para que haja qualquer outro tipo de estrutura formando esse relevo em cima aqui da crosta terrestre. Vários agentes atuam para isso, pessoal, não é por acaso, tá bom? Então nós vamos estudar agentes como forças endógenas, são forças que atuam abaixo da crosta terrestre. Ajudando na formação desse relevo. E forças exógenas, endógenas, dentro da estrutura da Terra, e exógenas, lembra aí, externo, né? Endógeno interno e exógeno externo. Então tem agentes que atuam dentro, abaixo dessa crosta terrestre, e tem agentes que atuam fora para fazer que se forme esse relevo. Hoje nós vamos estudar apenas os que atuam dentro, forças endógenas. Então, os 3 que apresenta aqui na página 94 do livro de vocês: erupções vulcânicas, terremotos e movimentos tectônicos, que são as placas que a gente vai ver também um pouquinho hoje, tá bom? Vamos lá, forças endógenas, voltando aí para a página 92. A teoria da deriva continental. Essa teoria ela é de autoria de Alfred Wegener, de 1915, ele é um alemão. Ele desenvolveu essa teoria, mas essa teoria não foi tão aceita inicialmente. Ele apresentou e tal. Hoje em dia nós entendemos que tem fundamento, que ela é importante e tal, mas na época não foi bem aceita, pessoal. Ele disse que há cerca de 200 milhões de anos a Terra era apenas um continente, um supercontinente chamado Pangeia. As evidências que ele usou para chegar a essa conclusão, pessoal: o encaixe perfeito, por exemplo, da América do Sul com a costa oeste da África. Se você for observar o lado oeste da América do Sul, pegando principalmente o Brasil, né? E a costa oeste da África, você vai observar que elas formam quase que um quebra-cabeça, né? A existência de fósseis de animais e de plantas semelhantes nesses 2 continentes. Então, tanto nessa ponta do Brasil, quanto na ponta de lá da África, que forma esse encaixe, eles observaram que os mesmos animais, as mesmas espécies de animais, mesmo tipo de solo, mesma característica de vegetação dessa região, é mais ou menos as mesmas da outra ali onde haveria esse encaixe, tá bom? Então esses tipos de estudo, eles fazem um levantamento de fósseis das regiões de todo o planeta. Aí o que eles observaram? Os fósseis de animais encontrados nessa região eram semelhantes aos da outra região, aonde fazia esse encaixe, Brasil, África. Então supõe-se, um dia então essas áreas foram juntas, né? Elas foram uma coisa só, tá bom? A ocorrência de certos tipos de rochas também semelhantes, mesmo jeito aí que eu já expliquei em relação aos fósseis, tá bom? E a evidência de que houve uma glaciação há cerca de 300 milhões de anos
no sudeste do Brasil e no sul da África, da Índia, da Antártida e oeste da Austrália. Vocês vão observar essa figurinha que eu vou colocar aí para vocês, pessoal, e aí ela vai completar essa ideia que eu falei do quebra-cabeça, e vocês vão observar como é possível, dentro da teoria dele, como foi que ele pensou, o Alfred Wegener. Observem aí, pessoal, essa figura. Então, essa glaciação ela ocorreu aí nessas partes mais centrais, pegando tanto a Austrália quanto a Índia, a África e a costa, aí um dos lados aí sudoeste do Brasil. Então, se houve uma glaciação nessa parte central e não nas partes mais externas, e hoje observa-se resíduos, observa-se traços nas rochas e em outras estruturas em que houve essa glaciação, e exatamente nesse trecho, completando exatamente o que o cara havia pensado, que esses trechos todos foram juntos. Então é mais ou menos assim que os caras fazem esses levantamentos e esses estudos, pessoal. Agora, mais recentemente, essa teoria que eu expliquei aí do Alfred Wegener é a teoria da deriva continental, porque os continentes eles estão à deriva, eles estão em movimento, tá bom? Lento, mas contínuo. Tá bom? Agora, uma teoria mais recente, que aí ela já foi um pouco mais elaborada e houve um pouco mais de aceitação, claro, aproveitando a teoria da deriva continental, é a teoria da tectônica de placas, tá bom? Essa teoria já é mais recente, ela é da década de 1960, dizendo que toda a camada rochosa da Terra, voltando lá para a crosta terrestre. Essa crosta ela é formada por vários blocos, claro, gigantescos, de rochas, pessoal, que formam várias partes que vão se encaixando, esses blocos rochosos na estrutura da Terra. E esses grandes blocos, ele deu o nome de placas. E essas placas, elas se movimentam à medida que elas vão se deslizando pela ação do magma aqui embaixo, que inclusive a gente explicou na aula passada. Então, o movimento desse magma abaixo da crosta terrestre fazem que esses blocos de rochas gigantescos, que ele deu o nome de placas tectônicas, eles estão em movimentos. Alguns blocos se movimentam em sentido de colisão, alguns outros blocos se movimentam no sentido de distanciamento, outros blocos apenas passando um pelo outro. Nós vamos estudar esses três na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Observem essa figura aí das placas tectônicas na Terra, ó. E aí vocês vão observar essas setinhas verdes. Essa linha vermelha mostra os limites dessas placas tectônicas que eu acabei de falar, desses grandes blocos de rochas que formam, é como que toda a crosta terrestre fosse como um ovo, né, com um ovo cozido que tivesse ali a sua casca rachada, né, e formasse essas estruturas. É uma comparação que a gente sempre faz, né? Então a Terra é mais ou menos assim, a gente faz essa correlação. A outra figura na sequência que vocês vão observar aí no livro didático de vocês é como que o magma faz movimentar essas estruturas da crosta terrestre, tá bom? Mas vamos finalizar então nossa aula, pessoal, com os três tipos de movimento dessas estruturas, dessa crosta terrestre, dessas grandes estruturas rochosas. Como eu disse, há movimentos de colisão, que é chamado, página 94, movimentos convergentes, eles convergem, eles colidem, né? E essa colisão, gente, ela ajuda, por exemplo, na formação das montanhas, porque quando há essa colisão, aí o que acontece, ó? Há uma formação de montanha nessa estrutura aqui do relevo, tá bom? Próximo movimento é o movimento divergente. Geralmente, esse movimento de afastamento
faz com que surja vulcões, né, com que venha a surgir vulcões nessas fissuras que se abrem, né, da estrutura da Terra. E esses vulcões, pessoal, por exemplo, eles são responsáveis pela formação de grandes cadeias montanhosas dentro dos oceanos, né, montanhas submarinas, tá bom? E o último tipo de movimento, pessoal, é os movimentos horizontais, deslizando lateralmente em direções opostas. Um vai e outro volta, um vai e outro volta. E eles são responsáveis pelos terremotos, pessoal. Por quê? Porque quando uma placa vem e a outra vai, muitas das vezes há algumas ranhuras ou algumas... A questão mesmo, pessoal, das deformidades das rochas, pessoal. As rochas não são lisinhas, bem formadinhas como tá essa fitinha, não. São cheios de ranhuras, cheios de estruturas pontudas, mais salientes ou menos salientes. E o que acontece? Essas estruturas, elas impedem, às vezes, da outra estrutura que tá passando, ela passar livremente. Porque se fosse tudo lisinho assim, do jeito que tá aqui, elas passavam de boa uma pela outra. A questão é que não é assim. Aqui tem ranhuras, aqui tem estruturas que às vezes impedem. Vem essa estrutura aqui e ela barra aqui. Aí o que acontece, pessoal? Você acha que essa estrutura vai parar porque houve um atrito aqui? Não, ela vai continuar com a mesma intensidade, a mesma força até quebrar essa estrutura que está impedindo que ela passe. E aí é exatamente aí quando ocorre o terremoto, pessoal. Quando essa estrutura vence essa barreira que se apresentou ali na passagem de uma pela outra e ela volta para o seu lugar onde ela deveria estar se ela não tivesse sido impedida no momento que ela ia, né, passar. Vamos dizer que, vamos lá, vai nessa velocidade, vai, chegou aqui, ó, houve uma barreirazinha aqui, aí ela para, sim, ela para, mas a força abaixo dela continua atuando e ela continua forçando até romper. E aí, digamos que se ela não tivesse sido impedida, ela deveria estar lá na frente. Pois é, para lá que ela vai quando ela vencer essa barreirinha, ela vai... É assim que ocorrem os terremotos. Os terremotos são acomodações das estruturas das placas tectônicas. Então, houve ali um impedimento que se não houvesse esse impedimento, ela continuaria no seu movimento e tal, tudo de boa e ninguém sentiria terremoto. A questão é que há esses atritos entre uma e outra estrutura, tá bom? Eu vou pedir, inclusive, para vocês explicarem isso em alguma questão por aí, tá bom? São os 3 tipos. Pronto, a aula de hoje foi isso, pessoal. Essas 2 teorias, a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. A primeira, mais antiga, não foi muito aceita. A segunda usou os conceitos da primeira, mas complementou com outras informações. E, por fim, os 3 tipos de movimentos de placas tectônicas. Até a próxima, pessoal. Show de bola!